Capítulo 13. Para fazer jus à minha resolução de aprender com outras damas elegantes na manhã seguinte, eu me juntei a Lady Caroline na sala de estar, mesmo que isso fosse de encontro a minhas inclinações naturais. Eu ansiava por uma caminhada pelo bosque, ou por um passeio a cavalo, qualquer coisa, menos estar confinada naquela cadeira, naquela sala e menos ainda na conversa educada das mulheres educadas. Contudo, esse sacrifício era uma das mudanças que eu estava fazendo para me aprimorar. Lady Caroline pareceu satisfeita quando me juntei a ela. As terceiras visitantes do dia foram a senhora Fairhurst e sua filha, a senhorita Grace, que viviam a apenas pouco mais de 4,5 km de distância. A senhora Fairhurst entrou na sala grandiosamente, parecendo dominar o cômodo elegante com seu olhar indômito, que tudo varria, e a sublime inclinação de sua cabeça. Eu reconhecia seu tipo de outras senhoras que encontrara em Bath. Ela estava bem vestida, mas parecia fazer um esforço grande demais para parecer elegante. Suas rendas eram um pouco elaboradas demais, o riso era um pouco estridente demais, o porte era digno demais. Ela estava subindo na escala social. Era provavelmente filha de um comerciante rico. Eu sabia que não iria gostar dela assim que entrou na sala. A senhorita Grace era uma graça, como seu nome. Era alta e esbelta, com um pescoço longo, cachos muito castanhos e grandes olhos verdes. Ela caminhou tranquilamente com um ar digno e me cumprimentou com uma voz macia e culta, sem qualquer emoção indevida. Observando sua pele branca como o leite, eu tive certeza de que ela nunca ia ao ar livre sem um chapéu, algo que muitas vezes me causava culpa. Eu também estava bastante certa de que ela não era do tipo que roncava quando ria. Ali estava uma jovem claramente rica, elegante de muitos talentos, a própria epítome do que minha avó desejava que eu me tornasse, e fui acometida por uma pontada de inferioridade. A senhora Fairhurst voltou sua atenção para mim, enquanto Lady Caroline servia o chá. Já viajou muito, senhorita Daventry? Ela perguntou, levantando as sobrancelhas para mim, por cima da xícara de chá. Não muito. Já esteve em Londres? Não. Respondi, sentindo como se uma armadilha estivesse sendo preparada para mim. Ela parecia chocada de uma forma exagerada, arregalando os olhos para a senhorita Grace, que estava sentada ao meu lado. Nunca esteve em Londres? Que pena! A senhorita deve ter ouvido como Grace foi admirada na última temporada. Ela foi uma das moças mais cortejadas na capital, não foi, Lady Caroline? A anfitriã mostrou um sorriso educado. Foi mesmo? Ora, mas claro que foi. A senhora deve se lembrar. Onde está Sir Philip? Ele pode lhe dizer. Ele mesmo dançou com Grace várias vezes, não foi? Grace assentiu com a cabeça e a senhora Fairhurst prosseguiu. Mas eu parei de prestar atenção. Minha mente havia enroscado em uma palavra e não consegui prosseguir com meus pensamentos. Ela o tinha chamado de Sir Philip. Mas ele não era o filho mais velho. Charles era. Charles era dono do título, não Philip. Por que Lady Caroline não a corrigia? A senhora Fairhurst riu pelo nariz. Senhorita Daventry, sinto muito pelo fato de nunca ter ido a Londres. A senhorita realmente deveria ver um pouco mais do mundo.
se tem esperanças de se tornar o tipo de dama interessante que atrai marido. Eu sabia que não iria gostar daquela mulher. Debati comigo mesma o que poderia dizer para colocá-la em seu lugar. Depois decidi que não diria nada, já que ela era a convidada de Lady Caroline. Então, baixei os olhos, tomei um gole do meu chá amargo e fiquei me perguntando o que raios ela pretendia ao chamá-lo de Sir Philip. Lady Caroline limpou a garganta. Senhora Fairhurst, ouvi que está fazendo algumas melhorias na sua casa. Ah, sim, estamos, com certeza. Em voz muito alta, ela começou a recitar uma descrição detalhada de sua propriedade, enquanto Lady Caroline escutava com um ar de discrição educada. Sob a cobertura da mãe falando, a senhorita Grace se virou para mim. Seus olhos eram gentis e ela mostrava um sorriso hesitante. Eu estava ansiosa para conhecê-la. Espero que possamos ser amigas. Quase engasguei com meu chá. Observei-a antes de responder, mas não encontrei nada além de inocência em seus olhos. Eu gostaria disso, disse eu. Respirei fundo. Por que parecia tão abafado ali dentro? Alguém havia acendido a lareira? Pigarreei. Ouvi sua mãe se referir a Sir Philip, mas ela não está equivocada. Sir Charles não é o mais velho? Ela pareceu surpresa. Bem, sim, claro, mas ele faleceu há 5 anos. Capítulo 14. Meus pensamentos cambalearam. Eu me senti completamente incapaz de compreender o que acabava de ser revelado a mim. A senhorita Grace lançou um olhar para sua mãe, que ainda estava falando em tom elevado o suficiente para encobrir nossa conversa. Diga-me, está gostando daqui? Ela perguntou em voz baixa. Forcei-me a me concentrar na jovem elegante ao meu lado. Eu pensaria em Philip mais tarde. Sim, gostando muito, eu disse numa voz fraca. Ela baixou a voz ainda mais. Acho que eu não poderia ficar totalmente à vontade aqui. Isso chamou minha atenção. Oh, a senhorita deve saber, a essa altura, como Sir Philip é um galanteador incorrigível. Ele mal consegue passar por uma dama sem fazer um elogio. Sei que eu não deveria levá-lo a sério, mas ele é tão encantador que é fácil se sentir lisonjeada, não concorda? Eu sabia a que ela estava se referindo. Ele era um galanteador. Eu sabia disso desde o princípio, eu assenti fracamente. Minha mãe diz que ele deixa um rastro de rubores aonde quer que vá. Ela sussurrou. E um rastro de corações partidos também. É claro que ele é o solteiro mais requisitado na capital em todas as temporadas, e eu poderia entender o porquê. Ele já tinha se mostrado atraente antes de eu saber sobre o título, sobre a propriedade e a riqueza. Agora me fazia perfeito sentido, porque ele seria o centro das atenções da temporada. Não fiquei sofrendo por ele, a senhorita Grace continuou, mas acho que tudo se tornou meio que um jogo. Ver quantas moças se apaixonam por ele. É um colecionador de corações. Corações que ele não tem interesse em manter. Ela olhou para seu chá. E, claro, muitas vêm para cá na esperança de fisgá-lo. Acho que para muitas é apenas uma ambição que as motiva. Ela deixou a voz sumir e me olhou com expectativa. Minha fronte se enrugou quando percebi o que ela estava insinuando. Será que ela pensava que eu tinha vindo com este intento? Me permita tranquilizar sua mente, disse eu.
Lady Caroline me convidou e eu nunca tinha ouvido falar de Sir Philip antes de chegar aqui. Na verdade, eu queria acrescentar que nunca tinha ouvido falar dele até aquela manhã. É claro que não. Ela apoiou a mão levemente no meu braço. Eu só queria avisá-la, logo de antemão, porque odiaria ver você ir embora de coração partido como todas as outras. De repente, enxerguei além da encenação. A mãe dela, que estava subindo na escala social, iria querer naturalmente que a filha ganhasse um título. Ela devia me enxergar como uma ameaça e por isso pensou em me avisar para ficar de fora. Mas eu sabia de algo que elas não sabiam, que Cecily estava com o coração centrado em Philip. Se as Fairhurst pensavam que eu era uma ameaça, elas teriam uma síncope quando conhecessem Cecily, que era pelo menos 2 vezes mais bonita do que eu e muito mais elegante. Ela chegaria com seu charme, beleza e seus talentos e Philip se apaixonaria loucamente por ela. Eu não tinha dúvida disso. A senhorita Grace não tinha a menor chance. Ninguém tinha a menor chance. Obrigada pelo aviso, eu disse, lembrando-me de sussurrar. Mas não corro o risco de ter meu coração partido por Sir Philip. Na verdade, posso afirmar com segurança que nunca o levo a sério. Meu coração parecia duro como gelo quando eu disse essas palavras. A senhorita Grace sorriu. Fico aliviada de ouvir isso. Achei que essas pudessem ser as primeiras palavras sinceras que ela me dissera. Ela olhou para a mãe que tinha feito uma pausa em seu monólogo, de voz elevada. Talvez fosse o sinal de que o objetivo fora cumprido, porque assim que ela olhou, a senhora Fairhurst virou-se para Lady Caroline e disse: Muito bem, que visita deliciosa foi essa, mas agora devemos ir. Ouso dizer que veremos todos vocês muito em breve. As duas mulheres se levantaram e se retiraram. A senhorita Grace com uma tremenda pose, a senhora Fairhurst com uma tremenda condescendência. Caminhei até a janela e as observei sair, refletindo que ambas, cada uma à sua maneira, haviam me despojado de um pouco de felicidade. Odiei as duas por isso. Lady Caroline veio ficar ao meu lado. Espero que você não tenha deixado a senhora Fairhurst aborrecê-la. Neguei com a cabeça. Os insultos não significaram praticamente nada comparado ao que a senhorita Grace tinha dito. Mas por que a revelação dela deveria interromper tanto a minha paz? Me era um mistério. Eu não compreendia meu próprio coração ou minha mente. E tudo o que eu queria era um tempo sozinha, para tentar me compreender. Você está se divertindo aqui? Sua pergunta ecoava a da senhorita Grace. Forcei-me a arrastar meus pensamentos para longe das Fairhurst e do que eu tinha acabado de tomar conhecimento. Dando um rápido sorriso para Lady Caroline, eu respondi: Sim, estou. É uma casa muito bonita e eu adoro os entornos. Lady Caroline sorriu gentilmente para mim e eu senti que de alguma forma ela sabia mais sobre mim do que eu imaginava. Sabia que sua mãe fez uma visita aqui antes de você nascer? Agora Lady Caroline tinha a minha completa atenção. Foi mesmo? Nunca soube disso. Ela confirmou. Mas um pouco depois da visita nós nos distanciamos. Eu lamentei isso por anos. O que aconteceu? Vocês brigaram? Eu nunca tinha perguntado à minha mãe,
porque as amigas tinham se distanciado antes tivéssemos. Se fosse isso, poderia ter sido reparado. Não, foi muito mais sutil. E algo que receio não ter compreendido até ser tarde demais para fazer alguma coisa. Eu tinha as mãos ocupadas com bebês, veja, e ela passara muito tempo à espera de um filho antes de ganhar você e Cecily. Ela suspirou. Acho que foi difícil para ela ver a minha vida, porque parecia que eu tinha tudo o que ela mais desejava. Tentei me lembrar de minha mãe, ter sequer insinuado algo assim. Eu nunca a ouvi dizer tal coisa. Não imagino que ela tenha mencionado. Seus olhos brilharam com bondade e um toque de tristeza. Fiquei em silêncio por um momento, pensando na minha mãe, desejando o que Lady Caroline tinha. Ela fez uma pintura enquanto estava aqui, ela disse, apontando para a parede oposta a nós, onde estava pendurado o quadro de Edenbroke. Ainda é um dos meus favoritos. Prendi a respiração. Eu deveria saber. Eu o admirei na minha primeira noite aqui. Atravessei a sala e olhei para a pintura. Lady Caroline disse algo sobre a necessidade de falar com a governanta. Concordei sem desviar meu olhar da pintura e mal ouvi a porta se fechar. Eu deveria ter reconhecido o estilo. O toque da minha mãe estava por toda a cena. Senti uma saudade dolorosa dela. A dor cresceu até me preencher completamente. Então, de repente, senti que não suportaria ficar dentro da casa por outro instante. O pomar me aguardava com seu silêncio e quietude. Sentei-me debaixo de uma árvore e pensei sobre a revelação da senhorita Grace e o que ela significava para mim. Obviamente, significava que Cecily estava apaixonada por Philip, não por Charles. Era com Philip que ela planejava se casar. Mas como não fiquei sabendo que Philip era o senhor da casa? Eu estava ali havia quase uma semana. Com certeza haveria algum indício disso durante meu tempo ali. Eu me levantei e me pus a caminhar, recordando de vários momentos em que deveria ter sido óbvio para mim quem era Philip. Ele tinha passado horas, certa manhã, reunido com um funcionário que o ajudava a administrar a propriedade. Lady Caroline tinha lhe pedido permissão para dar um baile. Provavelmente eu a ouvira, inclusive, chamando-o de Sir Philip. Por que eu não tinha juntado as peças? O pomar não parecia confortável e seguro agora. A serenidade e o conforto que eu costumava encontrar em seu espaço protetor haviam desaparecido. O ritmo dos meus passos aumentou, porém ainda me sentia cheia de uma energia inquietante que não conseguia exaurir. Eu me fiz muitas perguntas. Por que não reconhecera a identidade de Philip? Por que essa revelação me aborrecia tanto? Será que meu coração era um estranho para mim? Contudo, nenhuma das respostas era promissora. Frustrada, arranquei uma maçã de um galho acima de mim e a mordi, mas estava azeda demais para engolir. Cuspi o que havia na boca e joguei a maçã em uma árvore próxima. Errei. Um ímpeto repentino tomou conta de mim e arranquei outra maçã para jogar mais forte na mesma árvore. Atingi o tronco com uma pancada satisfatória. Me senti tão satisfeita, na verdade, que precisei repetir o feito. E, de novo, de onde vinha tal impulso eu não sabia. Só sabia que também tinha que jogar aquelas maçãs o mais forte que conseguia, ou arriscaria ter de enfrentar alguma verdade que não queria.
Fiquei arremessando maçãs mais e mais, até meu ombro doer, e o solo ao redor de meu alvo estar coalhado de frutas esmagadas. Quando finalmente parei, a verdade que eu tinha tentado evitar se colocou tão claramente diante de mim quanto a confusão de maçãs destruídas. Edenbrook estava arruinada para mim. Tudo o que eu encontrara ali, toda a felicidade que eu tinha descoberto, os fragmentos de mim mesma, a amizade e o sentimento de pertencimento estava arruinado. Minhas mãos pendiam enquanto eu fitava as maçãs machucadas aos meus pés. Um fragmento de informação tinha mudado tudo. Philip agora era o mais velho. Ele tinha o título, a propriedade e a riqueza. Era nele que Cecily havia apostado o coração. E eu? Eu nunca disputava a mesma corrida de Cecily. Philip era como aquela linda boneca de muito tempo atrás. Cecily o reivindicara primeiro, e eu teria que fingir que nunca o quis. Não que eu quisesse me casar com ele, não tinha considerado uma coisa dessas, bem, exceto por aquele estranho desejo que senti de beijar seu sorriso perverso. Entretanto, ele havia se tornado um amigo para mim quando eu não tinha nenhum outro, e um amigo que parecia me conhecer bem e me aceitar. Alguém em quem eu poderia confiar era um tesouro inestimável. Eu odiava a ideia de desistir disso. Um ressentimento me inundou e de repente eu tinha 6 anos novamente, odiando Cecily por requerer aquela boneca primeiro. Porém, Philip era muito mais do que uma boneca, ele era. Eu me interrompi de chofre. Não adiantava tentar definir o que Philip era para mim. Tudo o que importava era que ele não era meu. Eu saí do pomar inquieta e insatisfeita. Não estava com fome e não queria companhia. O que eu queria, na verdade, era a solidão, com um propósito. Então tive a ideia perfeita. Corri para o meu quarto, peguei a bolsa com meu material de pintura e saí de casa sem falar com ninguém. Nem sequer esperei que um cavalariço selasse Meg, eu mesmo o fiz. E não parei até chegar à colina. Lá desmontei e girei, até encontrar a mesma vista que minha mãe tinha pintado. Então, me sentei na grama sob a sombra da árvore. Era quase o mesmo lugar onde Felipe e eu tínhamos nos sentado no dia anterior, mas agora tudo estava diferente. Horas mais tarde, soltei o pincel, girei meus ombros e recuei um pouco para observar minha aquarela com um olho cítrico, com um olho crítico. Eu tinha capturado Edenbrook, a simetria da casa, a ponte, o rio, o pomar. Tudo isso estava em segundo plano. No primeiro plano da cena estava a árvore sob a qual Philip e eu tínhamos nos sentado na colina, e ao lado dela estava uma figura solitária. Ela estava de costas para o espectador, com a mão apoiada na árvore enquanto olhava para Edenbrook. Em um golpe de vaidade, eu tinha pintado os cabelos dela longos e soltos nas costas e os feito reluzir como mel. Mesmo que seu rosto estivesse virado para o outro lado, era óbvio, por sua postura, que ela ansiava algo dolorosamente. Era exatamente o que eu queria criar. Essa sensação de estar sozinha, vendo tudo aquilo que desejava, porém fora de alcance. Era sem dúvida o melhor quadro que eu já tinha feito. Minha mãe ficaria orgulhosa dele. Ela teria ficado orgulhosa de mim. Suspirei e limpei uma lágrima errante do meu olho. Traduzir meu coração tão completamente em uma pintura me ajudou a aliviar um pouco da dor que sentia. No entanto, ao mesmo tempo, a visão de mim em pé sozinha e ansiando por algo que não poderia ter perfurava meu coração. Eu chorei. Não muito, eu era bastante hábil.
em enterrar a tristeza e selar as feridas do meu coração, mas chorei um pouco. Depois eu me senti mais capaz de controlar o coração. Eu não protestava aos gritos quando pedia que ele se comportasse. Foi isso que eu disse para meu coração. Philip pertence a Cecily. Ele não pode mais ser meu amigo. Ele não pode mais ser seu amigo, seu companheiro de cavalgada, seu confidente. Já não pode ser o ponto alto do seu dia. Não deve ser nada mais do que um conhecido e você deve fazer a mudança antes da chegada de Cecily. Deve romper a amizade, afastá-lo. Será para o melhor. E não deve jamais chorar por ele. Meu coração iria me obedecer, eu estava certa. Apenas precisava ser rigorosa. Assim que as tintas e minhas lágrimas secaram, empacotei tudo e encontrei um toco de tronco para me sustentar na tentativa de montar Meg. Então voltei para o estábulo. Eu não havia controlado o tempo, por isso me surpreendeu ver que o sol parecia próximo de se pôr. Cruzou minha mente o pensamento de que eu não deveria ter ficado tanto tempo sozinha. Perdera o chá da tarde, e meu estômago rosnou para me lembrar disso. Desmontei no pátio do estábulo e levei Meg para dentro da penumbra das baias. Quase trombei com Philip antes de vê-lo. "Por onde andou sua pequena andarilha?" ele perguntou. Não esperava encontrá-lo. Eu me lembrei da minha decisão de não ser nada mais que uma conhecida de Philip. Agora era uma boa hora para começar. Sorri e tentei deixar meu tom leve. Você me lembra muito da minha última preceptora. Está indo a algum lugar? Sim, eu ia procurar você. Seu tom foi mais ríspido do que eu já ouvira. Senti que não queria saber a razão para isso. Esse esforço para romper nossa amizade era mais difícil do que eu esperava. Tinha que me forçar a parecer indiferente. Oh, bem, aqui estou eu. Levei Meg até sua baia e comecei a desafivelar a cela, esperando que Philip fosse me deixar em paz. Meu controle já estava abalado, minhas mãos tremiam de nosso inesperado encontro. Philip me seguiu e fez menção de pegar a fivela ao mesmo tempo que eu. Ele agarrou minha mão e me puxou de frente para ele. Meu coração escapou de todas as suas amarras e desatou a galopar. O rosto de Philip estava meio escondido nas sombras. Não consegui ler seus olhos, mas a boca tinha uma linha sinistra. Você partiu com Meg há horas, sem dizer a mim ou a ninguém aonde estava indo. E se algo tivesse acontecido com você? E se tivesse se ferido, como eu a teria encontrado? Olhei para meus sapatos, me sentindo triste e culpada ao mesmo tempo. Me desculpe. Ele aguardou como se esperasse que eu fosse dizer algo mais. Mas eu não disse nada, querendo que meu silêncio colocasse um fim àquilo imediatamente. Quando ele voltou a falar, sua voz ainda era dura da frustração. Mariane, pode não pensar muito sobre o fato de que eu sou responsável por você, pela sua segurança e bem-estar, mas lhe garanto que penso nisso todos os dias. Como eu poderia encarar seu pai se algo lhe acontecesse enquanto estava vivendo sob minha proteção? Então ele pensava em mim como uma responsabilidade. Será que isso também fazia de mim um fardo? Odiei o mero pensamento. Não pensei nisso, murmurei. Você sabe no que eu estava pensando? Olhei para cima e sacudi a cabeça, sentindo o pavor me invadir. Eu nunca o tinha visto tão aborrecido. Ele respirou. Eu estava me perguntando se você tinha sofrido o mesmo destino de sua mãe. As palavras me fizeram encolher.
Parecia que eu tinha sido atingida e puxei a mão bruscamente de seu controle. Não há nenhuma necessidade de usar isso contra mim, Philip. Eu pedi desculpa, falei com muita severidade. Ele recuou. Olhei para o chão, sentindo uma onda perigosa de emoção e uma ardência nos olhos que me alertavam de mais lágrimas por vir. O silêncio era denso entre nós, engoli em seco e tentei encontrar outra vez o controle de mim mesma. Em uma voz muito mais calma eu disse: perdi a noção do tempo, mas sinceramente, não achei que alguém fosse se preocupar comigo. Alguém? Olhei para cima. Raiva inundava os olhos de Philip. Minhas desculpas só haviam piorado as coisas. Ele se aproximou mais de mim. Alguém não, Mariane. Eu disse que eu estava preocupado com você. Significa alguma coisa para você? Ele olhava para mim, realmente procurando alguma coisa, como se quisesse encontrar algo muito importante. Não havia nenhum indício de provocação nele, nem flerte brincalhão. Eu não estava acostumada a ver esse lado de Philip. Vi muito de sua leveza de espírito, mas não com essa intensidade que me fazia sentir como se houvesse um incêndio se iniciando entre nós. Dei de ombros, sabendo que não resolvia nada, não saber mais o que fazer. Ele olhou para baixo e arrastou a bota contra o solo, recuando um passo. Depois foi para a frente outra vez. Observei estes sinais de inquietação com alarme cada vez maior. Nunca o tinha visto assim descontrolado. Mariane, ele finalmente disse, sua voz baixa e sibilante. Olhou para cima e seus olhos azuis faiscaram com intensidade, mesmo na pouca luz. Você gosta de mim? Algo pulou dentro de mim. O quê? Você me ouviu. Sua voz ainda era baixa, mas forte e inflexível. Seus olhos não me permitiriam escapar. Gosta de mim? Você se importa com os meus sentimentos? Suas palavras atingiram o meu coração e descontrolaram os ritmos dos batimentos. Eu desviei o olhar. Diga não, falei para mim mesma, diga não. Seria rápido e fácil. Conseguiria alcançar exatamente o que eu desejava que acontecesse, mas meu coração não me permitia falar. Não importava o quanto me esforçasse para formar as palavras. Ele tinha se aproximado mais. Aquela baia era tão pequena assim. Pequena demais. Definitivamente pequena demais, pois, por alguma razão, Philip sentiu a necessidade de descansar a mão esquerda na parede acima do meu ombro, prendendo-me demasiado perto dele. Dei um passinho para trás, me pressionando contra a parede. A baia estava quente demais e Philip estava perto demais. Sem pensar, coloquei a mão em seu peito, fazendo menção de afastá-lo, mas, assim que o toquei, congelei. Tudo o que eu podia fazer era observar minha mão subir e descer com sua respiração, enquanto meu coração se esquivava de todas minhas tentativas de encurralá-lo. Eu precisava repeli-lo de mim, agora. Coloquei a outra mão em seu peito esperando que isso fosse me dar a força de que eu precisava. Mas foi ainda pior. Meus pensamentos se dispersaram com as correntes de emoção que me percorriam. Ele estava esperando minha resposta. Mas era uma pergunta impossível. Tão impossível quanto a pergunta que ele tinha feito para mim na minha primeira noite ali, sobre se aquilo era normal ou não. Eu tinha que cortar esses laços significativos entre nós,
antes da chegada de Cecily. Cecily era minha irmã gêmea, minha outra metade. Ela era o sol da minha lua. Era a única pessoa que restava da minha família, que ainda gostava de mim, que ainda me queria. Eu não poderia traí-la. Eu não iria traí-la. Fiquei olhando para os botões do casaco dele e inspirei de maneira instável. Sim, claro que me importo com seus sentimentos, Philip. Você tem sido um bom amigo para mim e um generoso anfitrião. Ele ficou perfeitamente imóvel. Olhe para mim, Mariane, disse ele em voz baixa. Ergui os olhos para sua gravata, mas não mais que isso. Meu rosto, por favor. Disse ele com um suspiro de exasperação, mas não consegui. Havia muito entre nós naquele momento, o que estava me deixando apavorada. Philip levou a mão ao meu rosto e deslizou os dedos levemente para debaixo do meu queixo, para empiná-lo. Tive que inclinar a cabeça para trás e olhar para ele. Seus dedos roçavam o meu maxilar, minha face ruborizada. Meu coração ameaçou pular do peito e havia um fogo se espalhando dentro de mim, ameaçando me consumir, bem como minhas boas intenções. Um bom amigo? Ele perguntou, quando finalmente olhei em seus olhos. E um generoso anfitrião? Isso é tudo? Sua voz era rouca e fez um fio de dor me fustigar. Sem aviso, eu estava aprisionada no olhar de Philip. Ele estava tão próximo, quase perto o suficiente para eu encontrar aquela grande, importante e bonita verdade que ele escondia. Precisei de toda a minha concentração para me persuadir a não deslizar as mãos por seu peito, sobre seus ombros, em volta de seu pescoço, para não envolver os dedos em seu cabelo, para não puxar sua cabeça para a minha. Céus! O que havia de errado comigo? Philip era um amigo e nada mais. Então, por que de repente era tão difícil de acreditar? Por que era tão mais fácil acreditar que eu estava sucumbindo àquela alguma coisa que eu tinha sentido naquele dia chuvoso na biblioteca?